Então, Jorge da Silva Valadares, ele tem experiência na área de física, com ênfase na física da matéria condensada, atuando principalmente na seguinte tema: cálculo de primeiros princípios no estudo de sólidos e superfícies, buscando determinar a estrutura eletrônica e as propriedades estruturais de tais sistemas. No momento, tornou-se docente do pós-59 do Mestrado Nacional Profissional do Ensino de Física e é pesquisador do grupo de estudos sobre cultura e política Politeia. E por meio das orientações, busca-se elaborar produtos de ensino de física com funções que ativem as faculdades sensoriais, operando assim a dimensão estética, que por sua vez é capaz de produzir um conhecimento a partir do plano sensorial. Em outras palavras, ativar o imaginário médio estabelecido a partir da cultura e política vigente através dos aspectos visíveis de efeitos causados por objetos físicos, descritos na linguagem matemática como meio de ensinar física. Bem, isso aqui são informações do professor George, eu vou dar uma informação extra, ele também é filósofo. Pode ficar à vontade, professor, tá bom? Tá bom, então vamos começar. Eu sou, vamos dizer assim, eu sou da geração do professor Marcelo que está presente, do Leandro, né, dessa galera que veio aí da década de 2000 para cá. Então, assim, eu sou um físico, não, um filósofo eu não sou não. Mas, quando a gente foi aqui confrontado com o desafio de trabalhar com ensino de física, eu me indaguei de onde parte o conhecimento, né? E como é que você pode formalizar ele. Não é? Então, a minha premissa, a minha estratégia é sempre tornar algum aspecto visível como um ponto objetivo, um ponto impessoal de partida, né? Então, você percebe algo do fenômeno, mesmo sem saber nada dele. Então, de parte daí, né? Então, agora aí tem que colocar de uma maneira mais formal, mais elegante, aí fica nessa linguagem que o professor Leandro descreveu para vocês aí. Bom, mas hoje aqui, a convite do professor Leandro, então eu acho que eu vou começar por aí. Como é que eu vim fazer a palestra hoje aqui? Eu conheci o professor Leandro por meio do professor Marciliano, lá do Amazonas. Então, com o professor Marciliano e com o professor Leandro, eu percebi a importância de não apenas usar pacotes fechados que possam fazer cálculos, né, de sistemas físicos, mas também começar a escrever os meus próprios códigos, uma vez que esses códigos, eles, atualmente, para você fazer trabalhos com os quais eu vou apresentar agora, exigem uma demanda computacional muito grande. E como a gente está um pouco isolado, e está na faixa etária de idade e da carreira, você pode até galgar alguma coisa em editais abertos, mas, assim, na magnitude de conseguir um cluster, assim, só pelo currículo, eu achei mais difícil. Então, eu estou migrando aí para fazer trabalhos em que a gente mesmo elabora os códigos, trate a física que a gente acha interessante, e de tal modo que a gente consiga fazer uma boa física, mas sem essa necessidade de toda essa potência computacional de um cluster com 32, 64 núcleos trabalhando paralelamente para rodar um pacote para fazer cálculos de primeiro princípio. Tá bom? Então, foi dessa maneira que eu cheguei até aqui. Vou pegar aqui uma deixa da professora Issa. Então, assim, minha breve formação é isso. Né? Eu fiz graduação e mestrado na Universidade Federal do Mato Grosso e fiz doutorado na FRJ sobre a orientação do professor Rodrigo Capaz, que, falando em cálculo de primeiros princípios, principalmente sistemas, principalmente em grafeno, eu diria assim que se não for o físico mais, assim, mais incisivo, mais pleno nisso daí, com certeza vai estar entre os 5 físicos, pelo menos em língua portuguesa, que mais entende de
teoria de funcional densidade e sabe basicamente tudo que você possa pensar sobre grafeno, tá bom? Mas aí eu conversei com ele que eu estava com dificuldade de publicar e trabalhar aqui, porque aqui eu podia te simular, mas assim, eu estava tentando obter, estava tentando classificar alguns materiais aqui, de alguns filmes que a gente estava fazendo por um processo chamado eletrofiação. Então, aqui ficava muito difícil fazer caracterização, demorava muito, achei improdutivo, e então eu voltei a trabalhar com o professor Capaz, né? Eu que pedi, né? Ele me sugeriu alguns desafios. Então, que desafio foi esse? Foi, primeira coisa, fazer os cálculos mais básicos, não de um composto ternário, não é? De um composto ternário em que, no começo, para ser sincero, eu não sabia muito bem o que ele queria. Mas com o tempo, ficou claro o que ele queria. Ele queria fazer o que é o título da apresentação, que eu estou colocando aqui para vocês, e que também foi apresentado nesse evento internacional aqui, ó, por ele também. Então, assim, todos esses autores fazem parte desse grupo de estudo que está tentando, e já de alguma maneira está consolidando, pelo menos assim, de maneira, conhecimento mais básico, sobre a evolução, né, básica das propriedades estruturais desses materiais. Né? Então, o que eu vou... Eu vou fazer a mesma apresentação? Não, vou fazer do meu jeito, né? E aí, como o professor Leandro disse, o nosso público é graduação, eu entendo assim, né? Então, eu tentei montar, eu tentei expressar o que esse grupo de autores estão fazendo sobre esses compostos ternários aí, de uma maneira que talvez fique mais interessante para alunos de um nível de graduação. Né? Então, estruturalmente, a apresentação de hoje, ela vai concentrar, vai estar mais delimitada nesse artigo que nós conseguimos publicar. Né? Então, tem a ver com a evolução básica, ou seja, porque se você está estudando dependência de pressão, né, de algum material, você está fazendo isso. Né? Então, eu vou fazer o seguinte, então, a nossa apresentação, ela vai basicamente ficar delimitada no conteúdo deste artigo, descompactando e buscando colocar o artigo na linguagem mais próxima de um aluno de graduação, que ainda, porventura, pode não ter visto todas aquelas ciências básicas da física, né? Ou seja, a mecânica, a termodinâmica, o eletromagnetismo num nível mais avançado, e o que a gente chama de física moderna, e mecânica estatística também, ou seja, mecânica quântica e mecânica estatística. Tá bom? Né? Então, ok. Então, esse material aqui, ó, vamos classificar ele de qual ponto? Né? Do ponto da estrutura eletrônica dele, né? Então, vamos lá. Qual a classificação eletrônica dele? Então, eu estou te apresentando aqui uma estrutura de bandas desse composto ternário, né? Ok? E tem um artigo que não é nem do grupo, né? Eu poderia ter pego os cálculos que a Daisy, que uma das autoras fez, tudo, mas eu quis colocar de outro artigo mesmo. Por quê? Porque isso mostra que não é só um grupo que está estudando esses compostos. Ou seja, você já tem uma comunidade científica prestando atenção neles e querendo entender eles. Então, já daí você tem que... Olha, isso pode ser um bom tema para o meu trabalho de conclusão de curso, é um bom tema para que eu possa fazer na iniciação científica. Mas então você pode, né, se você tiver curiosidade, você pode lá, né, não confiar no George, mas então prefiro confiar na comunidade científica por meio desse artigo publicado nessa revista. Então, se você observar bem, essas linhas são estrutura de bandas, são faixas de energias, né? Se você olhar bem para o centro, se você pegar essa linha vertical, né, e ela está sendo denominada como ponto gama,
e você for naquela linha horizontal pontilhada, que está sendo definido como o nível de Fermi, você vai ver que tem linhas tanto da parte de baixo do gráfico que estão cruzando essa linha pontilhada, como linhas da parte de cima que estão cruzando. Então, significa que você tem caminhos ali. Quando isso acontece, você não vai definir esse material nem como metálico, nem ametal, o isolante. Você vai classificar ele como semimetálico. Tá bom? Porque você tem níveis de energia em que o elétron pode ocupar que estão acima do nível de Fermi. Então, você não tem, estritamente falando, a banda de valência isolada, separada integralmente da banda de condução. Tá bom? Mas isso só não torna isso só aí não torna esse material interessante, né? Mas, para esse contexto do artigo, isso é uma coisa importante. Então, o que torna esse composto interessante? Bom, o que torna esse composto interessante? Não estritamente pertence a esse artigo também, desse grupo de pesquisa. Mas foi essa motivação essa é uma das motivações que colocou e uniu esse grupo de autores para trabalhar com esse composto. E que foi isso? Esse composto, né, é um dos que você ele é classificado como um sistema em que você pode observar traduzindo para o português, é uma resistência linear magnética. E por que isso é importante? Isso é importante porque esse efeito físico, se a gente pode colocar aqui no nível, né, no nível de graduação, ou seja, você vê a pedra caindo da sua mão. Isso é um fenômeno físico, né? Agora, alguns fenômenos físicos, você vai só poder observar os efeitos dele em laboratório, em circunstâncias muito especiais e controladas. Mas esse fenômeno físico, né, dessa resistividade magnética linear, ele está associado, né, à tecnologia. Né? Então, eu trouxe como uma motivação aqui para você o seguinte: então, tem um endereço do site, e nesse site uma revista, né, em que estão sugerindo você comprar, está propondo, está vendendo para você, né, um sensor que o que o torna esse sensor melhor do que os outros, mais especial segundo a revista, justamente é que eles conseguem controlar esse fenômeno físico, né, dessa resistência magnética nele. E o que isso acontece, né? Você está aí a revista, você vai ter segundo eles, você vai colar, né? Você vai agregar um ímã, né? Um sistema de um pistão, né? E o que vai acontecer, né? Você vai conseguir essa precisão, olha, ó, essa precisão, né? E ele fala o seguinte, que esse ímã forte, né, que gera esse efeito aí, vai estar lá dentro do cilindro. E mais, isso é bom porque o sensor, né, fica na parte externa do cilindro, e isso isso evita ter desgaste e torna melhor a manutenção. Então, assim, sempre geralmente, isso talvez, eu não sei na época de vocês, né, mas na minha época de graduando, para mim, eu não percebia os meus professores, e talvez não é uma crítica, é só uma observação mesmo, fazendo a ponte entre aquilo que você aprende na sala de aula e como é que esse saber, esse conhecimento, ele está realmente na indústria, no comércio, ou seja, na vida das pessoas, né? A gente ouve falar muito que a física está em tudo, mas fazer essa ponte talvez não seja tão trivial, né? Então,
a deixa, né, desse slide e até aqui na apresentação é para mostrar isso para vocês. Artigos tratando esse composto ternário, não é? Qual a motivação no final das contas? Claro que tem aquela primeira motivação de entender as propriedades, os fenômenos associados à matéria, mas controlar isso gera tecnologia. Então, a motivação é essa, né, também. Então, tem as duas motivações, a acadêmica e como é que esse saber, né, essa ciência pode ser transformada em produto, não sem nenhum problema. Ok? Beleza, vamos lá. Mas, tá bom, então, contextualizei para vocês, mas então, o que é que foi feito aí, né? Bom, o que se fez? Se estudou, né, a dependência desse composto numa faixa muito ampla de pressão. Né? Por que é? Por que é amplo? Olha, vamos lá, como que é a física hoje? Como que é a física hoje? No meu modo de entender física atualmente, você vai ter 3 aspectos, e que eles são indissociáveis. E não tem como separar. Você vai ter o aspecto teórico, da ciência que você está sendo introduzido, o experimental, por excelência, física é uma ciência experimental. Só que, no meu modo de entender física hoje, a física, ela incorporou uma outra linguagem, que é computacional. Então, a unidade da física tem esses 3 aspectos distintos, mas unidos nessa unidade que vem a ser física atualmente. Ok? Então, como é que nesse trabalho essa faixa ampla de pressão foi analisada? Como é que foi feito? Né? Qual é o processo? Então, você tem 3 aí. 2, né? O teórico, tá bom? O teórico e o computacional vai estar associado à teoria de funcional densidade, ok? E eu não coloquei aqui, mas cito oralmente que esses cálculos da teoria de funcional densidade foi feito com essa otimização geométrica, ela foi feita computacionalmente usando o pacote chamado Quantum Expresso, tá bom? Então, esses extensos cálculos aí, né, para otimizar a geometria, ou seja, a estrutura que a gente... Ou seja, essa otimização geométrica é a representação da estrutura do material em si, né? Foi feito usando, então, teoria, que é a DFT, teoria de funcional densidade, mais computação, que é o Quantum Expresso, né? Ok? E a parte experimental é um tipo especial do raio-x, que você trabalha com um pó do material, ok? Mas assim, e também se você estiver mais interessado em entender o que é que essa técnica pode fazer, responder perguntas que elas podem responder, você pode também acessar o site que eu coloquei, tá bom? Se você tiver curiosidade de entender melhor o que é DFT, eu diria que um bom artigo introdutório para aluno de graduação esse que eu coloquei, tá bom? Ok? Então, você tem aí, né, aspecto teórico, computacional, experimental unidos num único trabalho, ou seja, física de fronteira, física atual, tá bom? Bom, e por que eu falei e por que está escrito tanto no artigo e quanto eu coloquei e enfatizei aqui? Porque é extenso mesmo o trabalho que foi feito, né? Se você olhar ali no gráfico lá, cada ponto lá, cada ponto, né, daquela curva, tá vendo que você tem os pontos discretizados e as linhas fitando eles, né? Cada ponto daquele ali, alguns deles, dependendo do valor, dependendo de quanto você coloca para pressionar ou variar o volume do book na modelagem, chega a levar 3, 4 dias. Não é? E 3, 4 dias em máquinas colocadas em clusters, ou seja, máquinas que vai colocar assim, processadores, os mais atuais, com 64 núcleos rodando em paralelo.
ok? Né? Então, assim, realmente é extenso mesmo, assim, ok? Então, o que foi observado, né? Vamos lá começar. Mas eu fiquei pensando, falei, antes de dizer o que foi observado, às vezes a gente não vende direito o que a gente faz. Ah, mas tá bom, você variou aí de 0 a 12 gigapascal. O que isso tem de tão... o que torna importante, ou o que torna o trabalho relevante entender a evolução básica daqueles compostos ternários ali, no caso especificamente um semimetálico aí, é nessa faixa de pressão. Olha, se você pegar essa enciclopédia de física aí, da matéria condensada, e for entender como é definida altas pressões no estado sólido da matéria, você vai ver que pressões acima de 0,1 gigapascais é considerada alta pressão. Então, olha que interessante, né? Você está analisando até 12 gigapascais, ok? Então, assim, realmente é considerável, né? E aí tem uma boa definição, né, para assim, se é aluno de graduação, ou se é alguém, né, da área, ou se tinha e assim digo também, né? Se você não está trabalhando com um sistema físico que pressões nessa magnitude são importantes, a gente esquece a definição, se não tem essa definição, ou esse conceito aí, na verdade é uma definição, né? Aí não fica, parece que o estado não tem relevância, parece que o estado é interessante. Agora, uma vez que você olhar essa definição, você vê que, tanto experimentalmente quanto computacionalmente, teoricamente, né, você tem bons resultados interessantes. Né? Então, o que foi observado, né, variando a pressão, né? Então, a gente conseguiu cálculos abenídeos que, assim, casa muito bem teoria e experimento até 3 gigapascais. Aí você pode falar assim, mas você fez até 12, e assim, você está falando que só até 3 gigapascais você conseguiu assim, um acordo com o que você considera bom, assim, louvável. Mas se você conversar com um físico experimental, eu não sou, mas assim, você conseguir essas pressões também de maneira controlada para esses materiais também é uma coisa louvável, não é tão fácil assim. Ok? Bem, o que mais foi observado? Ó, quando a gente vai na faixa de pressão de 3 a 8 gigapascais, né, o que a gente percebeu? Né? Que a curva que analisa a variação no volume do sistema, ela é mais íngreme do que os experimentos, tá bom? Mais íngreme também significa que estejam em desacordo, mas assim, não pode falar que é um bom, você não está na faixa de erro, assim, razoável, né? Tudo bem? Então ó, foi a primeira observação, a segunda, tá bom? Vamos mostrar isso daí. Então, se você olhar até 3 gigapascais, você vai ver que o que você tem é o seguinte: os símbolos, o que são os símbolos? Eles são os resultados experimentais, tá bom? O que são, o que são, o que são as linhas sólidas? Elas são os resultados teóricos, tá bom? Ok? Usando só através da equação, a gente calcula isso também através da equação ele se chama Mugran, né? Você calcula o módulo de Book, através dela você também calcula o módulo de Book do material, que é uma informação, ou seja, um coeficiente que diz justamente aquilo lá, naquela definição de alta pressão, né? Como é que o material vai se comportar diante diante do, ou seja, quando o material for pressionado, for
prensado, a elasticidade, como é que ele vai se comportar. Se você olhar de 3 a 8 gigapascais, você vai ver que aí você não tem aquele fit tão bonito, tão, né, considerável, né, o que implica nessa diferença do volume, né, porque você está olhando a variação de 3 parâmetros que é importante, né, ou seja, de 3 vetores que são especiais para você olhar a direção do material. Então, se varia em uma dessas direções, vai determinar uma variação no volume, tá bom? Ok? Mas, de qualquer modo, né, você tem, você então tem, vamos definir melhor, né, que esse A, esse B e C são vetores da célula unitária que definem uma unidade, assim, do material, tá bom? Ok? E nas linhas de baixo, você tem o símbolo dos elementos químicos, né? Ali são as posições que definem a geometria do sistema, tá bom? Mas, de qualquer maneira, você vê que você tem, de fato, você tem um acordo considerável entre os cálculos de DFT, de trabalho de outra referência e trabalho experimental, tá bom? Okay? Bom, por que então é importante? Claro que a teoria, ou seja, a física é essencialmente uma ciência experimental. Mas qual é a importância de fato casar? Porque se a modelagem matemática e computacional que você está fazendo, ela consegue, se ela consegue, né, definir também estruturalmente o sistema que você está trabalhando, no caso esse composto ternário, então você pode extrapolar o que pode vir a acontecer em outras circunstâncias que naquele momento talvez o experimento não esteja acessível ao experimento. Não é isso? Então, aquela velha definição de teoria mesmo, método científico, ou seja, uma teoria boa é uma teoria em que eu consigo observar as consequências da premissa dela, né? Ou seja, eu consigo testar. Então, a nossa maneira de observar se a modelagem está sendo boa é essa, o casamento entre experimento, ou seja, o experimento é a consequência de uma premissa da teoria, porque se pergunta, a gente sempre conversa isso do grupo, ou seja, pergunte a si mesmo, o que te orientou a colocar em cada lugar ou fazer cada passo do seu roteiro de laboratório de física? Foi a teoria, tá bom? Ok? Então, outra coisa que foi observado que é importante, e sempre, se você está trabalhando, variando pressão, depois a gente vai ver que está variando temperatura, então às vezes você vai ter uma transição de fase. Então, segundo os cálculos de primeiro princípio, os cálculos computacionais, né, a gente se espera uma transição de fase de uma geometria triagonal, que é representada pelo grupo ali, de simetria P3M1, para uma simetria tetragonal, que é a simetria daquele grupo I4, né, barra MM, tá bom? Quando o material estiver na temperatura ambiente. Né? Como é que você faz? Como é que você faz isso aí? Desta maneira aí, né? Aqui, ó. Se você olhar, então, deixa eu te ajudar a olhar. Olha para o gráfico F, né? Você vai no nível 0. O que é o nível 0? Né? Vamos lá, só dar uma olhadinha aqui. Vamos no nível 0 é a fase, é a energia, é a configuração em que esse composto é mais estável. E ele apresenta qual simetria do grupo P3M1. Então, é definido como referência. Tá bom? Ok? Aí, o que vai acontecendo, né? Você vai variando a pressão. Se você observar, ó lá, o gráfico está dizendo o seguinte: as linhas picotadas, elas representam
a configuração do sistema na simetria tetragonal. E as cheias na diagonal, tá bom? Aí você vai falar assim, mas como é que você faz isso? É assim, cada grupo de simetria define os pontos especiais da rede, ok? Então você coloca no seu modelo, você coloca no seu código, tá bom? E por meio das teorias físicas que estão dentro do código, você vai realizar os cálculos, ok? Então, agora, tendo isso como informação, o que você está observando? Você está observando que os cálculos do primeiro princípio estão dizendo o seguinte: se que a partir de 7,5 pascais, tá vendo aqui, ó? Vou pegar e mudar, ó. Vai aparecer um picotado diferente, ó. Vem nesse ponto aqui, ó. Se você olhar bem, o que acontece? O que acontece? Você vai ter aquela linha preta lá, ó, atravessando o quê? A linha vertical, que é o nosso parâmetro. Ou seja, isso quer dizer o seguinte, que, não é isso? Que teoricamente você espera que haja essa transição de fase dessa simetria P3 e M1, né, para aquela I4M. Aí você fala, mas o professor, tem outra linha azul picotada, vermelha, atravessando a linha preta horizontal antes. Mas não é a temperatura ambiente. Tá bom? Ok? Tranquilo? Então, eu volto. Isso tem que ser enfatizado nesse tipo de trabalho. Assim. É custoso computacionalmente e até teoricamente você fazer cada ponto desses gráficos. Tá bom? Aí você pergunta assim, mas como é que você simula a variação de temperatura no seu sistema? De pressão, você pode ter, assim, tem um volume lá, é um volume de uma caixinha, né? O senhor tem lá o vetor A, B e C, o senhor varia os valores desse vetor A, B e C, você pode comprimir como esticar o sistema, não a extensão, o volume do sistema. É verdade, foi o que eu fiz. E a temperatura? Ora, eu não sei qual em qual semestre cada aluno está, mas assim, eu sei que eu e você, e não é culpa dos professores do ensino médio, mas é o livro da linguagem do médio, assim, eu tenho que definir que temperatura é o grau de agitação das moléculas, porque é um erro. Estritamente não é isso. Mas depois, quando você começa a fazer as disciplinas da graduação, você aprende assim, peraí, quanto mais energia eu conceder, aí você começa a entender que a natureza, vamos dizer assim, atômica, né? Ou seja, o que determina os efeitos essencialmente na matéria não é só olhando do ponto de vista macro, aquela região né, do corpo que você pega com a mão, mas é do que ele é constituído. Aí você fala, você lembra dessa aula que você faz assim, ó, você tem os efeitos de translação, você tem os efeitos de rotação, os efeitos de vibração. Então, se você conseguir calcular os efeitos vibracionais, que são no caso dos fônus, então você está tendo a informação, que informação que você está tendo do sistema? Você está tendo a informação de como é que a energia vai ser distribuída no sistema quando os entes que constituem o sistema ali estão vibrando. Então realmente você tem a ponte entre... Né? Não é isso que a gente aprende? Ou seja, se transladar, tem um pouquinho de temperatura. Se transladar e rotacionar, mais energia por meio de calor. Se transladar, rotacionar e vibrar, aí lembra lá do gás real? O CP, né? Vai ser o quê? Acho que é 7 por 2, não é isso?
Então, é assim que se introduz o efeito térmico, ou seja, por meio de propriedades vibracionais. Tá bom? Ok? Beleza. Então, olha o que a gente está acontecendo aqui. Nós estamos buscando entender a possibilidade de transição de um material que tem aplicação, já tem aplicação tecnológica, fazendo o quê? Aquilo que você faz, essencialmente, é aquilo que você faz na física 2, depois terminando, mecânica estatística, variando pressão e temperatura, um diagrama de fase de pressão e temperatura. Tá bom? Ou seja, essencialmente, é o que você é apresentado em sala de aula, só um sistema que é um pouquinho mais, assim, mais denso de se trabalhar, e por isso é um pouquinho mais complicado, você tem necessidade de adquirir um pouquinho mais de intimidade com a linguagem matemática, e aí vai ter mais aderência, ou seja, você tem que ter um arsenal de ferramentas maior do que você tem na graduação, tá bom? Bom, essa foi a parte boa. Porém, o que acontece? Né? Mas isso está dito no artigo, então o artigo foi seco, foi discutido, não discutir. Porém, o que aconteceu? A professora Issa, né? Rapaz, legal a palestra dela e tal, né? Mas você viu o que a professora Issa fez? Olha que interessante da matéria também. Como é que você pode entender o que está acontecendo? Olha, isso eu acho das coisas que eu mais gosto na física é isso. O que mais me admira na física é o seguinte: olha só que interessante. Alguns minutos atrás, você tem uma palestra e uma pessoa está te mostrando que, mesmo não experienciando, mesmo não vivendo um fenômeno de extensão astronômica, você pode entender o que está acontecendo com um objeto que pode ser descrito por astronomia, que é um astro. Você e eu não vemos elétrons, mas tem uma maneira especial de interagir com ele. Então, assim, tem maneiras de você interagir com a matéria e obter respostas dela. Então, o que acontece, né? Essencialmente, experimentalmente, né, não se verificou essa transição. Ok? Não se verificou essa transição. Isso não quer dizer, no entanto, que seja impossível. Ok? Não seja impossível. Por quê? Porque se você está no diagrama de pressão e temperatura, né, por exemplo, nós não varremos todas as configurações possíveis. Okay? Né? Aí você pode falar assim, mas mas é claro que talvez na apresentação não esteja aparecendo, né? Mas se você dá um zoom nesse gráfico aí, ali onde está eu até coloquei esse retângulo vermelho, você vai ver que a cor vermelha são os pontos experimentais e o preto é o teórico, tá bom? Aí você vai ver que bem aí tem uma discrepância, que se você dá um zoom para a técnica de raio-x, isso aí é um absurdo. Mas ele fala assim, mas você disse, prometeu no artigo, que tinha um bom acordo até 3 gigapascais, e porque até 3 gigapascais é uma pressão alta, e assim, então o modelo e o trabalho está valendo também, ou seja, tem relevância. Mas você vai ver que depois some, então assim, aquilo ali é atribuído, né? E aí eu também não vou falar que eu domino tudo sobre isso assim. Mas o pessoal que domina a técnica no X, de caracterização de materiais, ele entende isso como uma contaminação. Tá bom? Ok? Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Esse difratograma aqui, ele dá a assinatura do que o raio-x interagiu. Se for, ele vai dizer assim, qual elemento químico, qual a estrutura do material, ou seja, muitas das propriedades físicas do material você vai identificar, vai ter assinatura no difratograma como esse aí, tá bom? Então, olhando para essa assinatura, então não vamos entrar na questão técnica, mas só com o que o gráfico nos informa. Tá certinho ali, ó, até 3 gigapascais está muito bom a modelagem, né, que está fazendo, mas olhando lá não está a transição como esperado. Né? E além disso, né, além do que? Além daquilo que a gente já conversou, né? Esses parâmetros de o parâmetro de rede que eu já mostrei para você, ele tem um decrescimento monótono, né?
para registrar essa transição de fase, eu teria que ter uma mudança abrupta nos parâmetros de rede. Então, tem esses dois porém, que são porém importantíssimos. Né? Então, como é que o pessoal, como é que os referis foram convencidos? Então, basicamente, como é que eles foram convencidos? Pô, você fez até, o modelo vai bem até 3 GB pascais. Isso é muita coisa. Eu volto a frisar, isso é muita coisa. E vai ser depois, pô, né? Depois é importante. Mas assim, se você olhar lá para o grupo de autores do trabalho, tem químico, né? Aí entra mais na química, né? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Então, não mostra, né? Olha lá. Então, não vai ter essa... Não, está dizendo que não vai ter essa transição, não é isso? Temperatura ambiente. E agora? O que a gente faz? Faz o seguinte. Porém, tal discrepância pode ser explicada se você considerar a seguinte coisa. Você viu... Presta bem atenção nessa figura. Deve ter colocado, né? Ah, tá. Eu primeiro... essa foi eu falo e depois mostro. Tá bom? Né? Ó, essa estrutura trigonal, ela é apenas localmente estável, acima da pressão crítica, teoricamente falando. E também ela é separada, isso é mais assim, o pessoal da química gosta, por uma barreira de energia relativamente alta. Então, é isso que eu quis dizer para você, e teoricamente falando, que não é impossível. Ou seja, se você faz lá na modelagem, você tem uma barreira de transformação, ou seja, para vencer, se você não vencer, você não vai ver a transição de fase também, ok? E depois do ponto crítico, ela não é a estrutura trigonal, ela não é estável globalmente, mas apenas localmente, ok? Bom, deixa eu ver se eu coloquei, senão eu volto na figura, que é o que está aqui, ó, né? Eu falei que então, se você olhar, ó, antes da pressão que a gente considera, que a teoria da modelagem teórica considera que vai haver essa transição de fase, realmente, a estrutura trigonal, né, ela é estável globalmente, mas depois não. Depois tem que fazer o quê? Tem que vencer essa barreira aqui, né? Né? Você tá lá, tá vendo? Você tem essa quantidade de... Então, você tem essa barreira de energia, né? É como se você... É igual um muro, né? Você está dentro do muro. Se você não tomar um impulso adequado, você não pula ele. Então, você não vai acontecer o fenômeno que você está esperando. Tá bom? Ok? Então, isso nos essências... se você não... Nessa situação, o que a gente está defendendo é isso. Se você não observou experimentalmente, mas, assim, você pode considerar que foi uma questão de configuração. Não é uma questão determinante, ou seja, geral. Ok? Então, assim, você teve um grupo de referis extremamente técnicos, preparados, que não entendem bem isso, então eles consideraram, inclusive foi uma das, assim, quando você olhar as conversas, assim, vamos colocar também honestamente, né, eu fui um autor menor, a gente trabalha mais operacionalmente nesse grupo, né, de pesquisa. Mas quando você vai olhar no artigo e nos e-mails, essa é a conversa que tem, né. Vamos lá. Então, o que a gente pode fazer? Pode considerar o seguinte: quando você fez só pressão, só mudar a pressão não torna o sistema capaz de ultrapassar essa barreira que eu falei aí. Tá bom? Então, talvez trabalhar variando automaticamente, né, pressão e temperatura, você consiga fazer isso. Então, isso é válido. Ok? E o que acontece, né? Quando você começa a variar a pressão, né, esse composto ele tende a se decompor, vamos dizer assim, com outra configuração. Tá bom? Agora, o que aconteceu, né? Isso aí motivou a gente estender essas análises para outros casos. Tá bom? Então, porque você pode me questionar, você fala assim, ó, mas você falou que ia falar da evolução bárica de 3 compostos ternários, mas você está me mostrando resultados
de apenas um deles, é verdade, né? Mas eu mostrei de um só, por quê? Porque foi publicado. A gente já está fazendo um dos outros, que é aqui, tá bom? Que foi aceito, sim, né? E eu falei aqui, estamos fazendo outra ainda, do outro composto, que está em construção. Então, assim, eu conversando com a química do grupo, né? Eu falei, poxa vida, a conversa ficou tão boa. E a gente, ó, a, a palestra online, o evento online, nós estamos no momento em que as interações, ou parte da comunicação, se dá por uma ferramenta chamada WhatsApp. Eu falei, eu acho que eu vou, né, não vou me furtar de compartilhar aqui o diálogo entre dois autores desses trabalhos, né, que dá título à apresentação do evento, que é a evolução básica desses compostos ternários. Tá bom? Então, nessa uma linguagem um pouco mais informal, o que está escrito aí? Né? Eu falei, olha, isso aqui para um físico, para mim não está muito claro isso, né? Aí que ela falou, ó, né? Tudo bem, a simulação indicava a transição de fase. Só que, por que a gente quer verificar mais? Por que você está confiando que pode ter algo mais? Porque para os outros compostos, a gente tem os dados nesses trabalhos. Você verifica essa transição experimental nesses outros trabalhos. Tá bom? Ok? Tudo bem? Então ela falou, nossa argumentação, no sentido do elemento CA, é que não há condições experimentais, que foi o que eu confrontei para vocês, foi o que eu falei para vocês, mas sem confrontar, entendendo, assim, eu tenho uma barreira energética para vencer. Pense comigo. Eu não sei se você já fez Física Geral 2 ou vai fazer, mas até olhando para o sistema mais simples que a gente trabalha na nossa formação, que é o gás real, você aprende isso. Ou seja, do ponto A ao ponto B, num diagrama, seja pressão, volume, pressão, temperatura, o que você quiser. De quantas maneiras possíveis você pode ir do ponto A ao ponto B? Por quantos processos termodinâmicos? Por mais de um, por mais de dois, às vezes tem 3 e 4. Então, realmente, assim, não dá para fechar o martelo. Ok? Tranquilo? E aí, eu encerro a apresentação aqui, né? Querendo também agradecer ao professor Leandro pela confiança. E espero ter cumprido aí com a expectativa do professor Leandro e também dos alunos que concederam aí sua atenção. Tá bom? Tá bom? Professor, excelente palestra, inclusive, tá? Você apresenta muito bem. É por isso que eu digo, pessoal, ele não é só físico, ele é filósofo, né? E ele tem um poder, né, além disso, é um professor muito bom, né? Consegue explicar um tema do doutorado. Acho que acredito, né, a nível de graduação, acho que os meninos aí, que são alunos da física da UVA, né, conseguiram entender alguma coisa, né? Caso não, eu queria abrir aí perguntas, inclusive tem um jovem aqui que fez uma pergunta aqui. Deixa eu procurar aqui. Fizeram algumas perguntas aqui. Acabei tirando essas dúvidas aqui, né? Deixa eu ver. O Rilke Guilherme, né? Aí ele pergunta o seguinte. Ele perguntou se há alguma porcentagem, algum percentual de erro associado à modelagem. Se sim, qual? Tem. Bom, aí você pode ter o erro aceitável, profissionalmente falando. Aí dentro desse critério populacional estabelecido, aí você vai comparar com o estado experimental. Então, tem que, pelo que você falou, tem que entender o seguinte. Qual é o grau de erro aceitável na simulação? E não da comparação do estado da simulação com o experimental. Aí tem que deixar bem claro, porque é diferente, né? Então, se for, vamos dizer assim, se for computacional, nesse caso, esse pacote, outro cálculo de princípio, assim, eu sei que no livro está diferente, mas assim, falando rasgadamente, né, depois de um tempo, eu também fazer essa pergunta. Mas é o seguinte, bom, né, cálculos do primeiro princípio, quais são as únicas
valores de entradas que você coloca ali são parâmetros físicos, ou seja, grandezas físicas fundamentais, tipo a carga do elétron, etc. Então, sem ser muito técnico, né, é daí que você extrai o seu grau de erro aceitável do pacote, né? Assim, tem toda a questão, quando você usa um pacote, tem toda a questão computacional também, que a gente acaba não tendo acesso. Mas a maneira física de ler e responder a pergunta é essa, né? Não é cálculo de primeiro princípio, não são só parâmetros, são valores. Quais valores são? Quais são os únicos valores que você coloca ali para dar o start em todo o processo computacional e também algébrico? São variáveis fundamentais da física, a carga de elétron, o raio de Bohr, né? Então, aí você é por isso que, independente de falar o número, esse erro é aceitável. Por quê? Porque esse erro não contraria os valores desses parâmetros, dessas grandezas físicas fundamentais. Tá bom? Mas eu volto a frisar, tem que entender bem o que a gente está falando. É o erro da simulação em si, ou essa simulação tem um erro aceitável, obtém-se um valor de energia que define a configuração mais estável do sistema. Aí eu pego esse valor, faço cálculos e comparo com os resultados experimentais. Aí seja outro erro, entendeu? Outra porcentagem. Mas se for o primeiro, como eu entendi, é assim, ou seja, você tem a carga de elétron, raio de Bohr, outras grandezas, e fala assim, ó, eu vou fazer uma conta, uma coisa muito simples aqui, com esse pacote e tal, e vou ver o que ele vai me dar, se ele vai contrariar alguma coisa bem fundamental da física ou não. Ok? Seu microfone tá mudo, Leandro. Pronto, agradeço aí, professor. Obrigado, Rico, pela pergunta, tá? O Rico está agradecendo você, professor. O professor Marceliano agora quer fazer uma pergunta. Eu, na verdade, eu queria fazer um comentário a mais em torno dessa pergunta que fizeram aí para o Jorge. Geralmente, uma dúvida muito comum que as pessoas que não fazem simulação elas possuem é assim, se aquele erro numérico ele afeta como o experimento computacional contribui para a visão ou para o resultado do fenômeno. E a resposta, por mais maluca que seja, é que não muito e quase não afeta. Então, eu posso aceitar bastante erro, porque a qualidade do fenômeno ela continua presente. Tirando nos casos em que é destruída a característica da equação diferencial, eu continuo tendo o comportamento adequado do fenômeno. Por exemplo, se eu for simular uma equação do calor simples, e aí o meu programa vai acumulando erro. Eu percebo a mesma forma tridimensional de superfície entre a solução correta e entre a solução errada, salvo as proporções, né? Não vamos dizer que o programa vai errar para mais de 50%, que aí bagunçou. Mas um erro dentro do aceitável, sim, eu tenho a mesma forma de solução, porque essa solução pertence à natureza da equação diferencial. Eu posso dar um petelecozinho na água. Se aquilo ali for hiperbólico, vai aparecer uma solução hiperbólica da equação e a forma da solução ela vai estar ligada diretamente com a forma correta da solução. Ah, mas se eu botar uma do lado do outro, uma está um pouquinho mais alta, outra está um pouquinho mais baixa. É verdadeiro. Mas só para entender, porque às vezes o pessoal pensa que um pouquinho de erro já leva a um erro por completo, e não. Na indústria, você tem erros aceitáveis entre 5% e 10%. Na eletrônica, é comum você ter componentes com erro até 15%. Os ditos de precisão, eles estão abaixo de 5%. Então, assim, é muito comum você ter qualquer simulação com um erro aceitável
2, 3, até 5% vai numa boa, dependendo do caso. E isso inclui tudo: forma de solução, se o regime tem sim, mas dá para buscar precisão. Quanto mais troca o método, precisa mais. É interessante essa pergunta, mas é só para quem não é da área de simulação pensa que um errinho causa um erro em tudo, né? Exceto em sistemas complexos. Daí você tem outras coisas para tratar que não só o erro, né? E isso que o Marcelo falou também, compara-me assim, porque assim, quem quer viver de ciência, né, ou tem que saber fazer coisas, tem que saber viver com ambivalência. O que acontece? Quando você trabalha com pacote, honestamente falando, você não tem como fazer essa conferência que o Marcelo acabou de dizer. Só que o que acontece? Você tem uma comunidade enorme, assim, mas não é uma pequena parte da comunidade científica. Quase toda a comunidade científica que trata daquela temática está usando aquele pacote. Então, você tem essa proposta, essa modelagem sendo confrontada, testada com as consequências do laboratório todo dia. Todo dia está publicando artigo. Mas você, de fato, não consegue fazer isso, né? Você faz outros testes de convergência. Se você abrir. Então, assim, qual que é o teste de convergência básico? Se abrir qualquer dissertação tese de doutorado usando cálculo DFP, usando pacote de ponto expresso, está lá na minha, né? Quase todo mundo faz, assim, é obrigado a fazer isso. Ou seja, você faz a convergência de energia de corte, você pode fazer, e aí a partir dessa energia você vê o volume do sistema, ou seja, você verifica dessa maneira. Agora, a vantagem de fazer, como o Marcelo falou, ou seja, fazer seu próprio código, eu hoje já vi duas maneiras, né? Dependendo da linguagem, da sua expertise, você talvez ainda consiga fazer uma física interessante sem ter necessidade de ter supercomputadores, não é? E você tem controle sobre isso, honestamente falando, né? Agora, parece que quando é isso que eu falo, fazer ciência mais ou menos vem com essa ambivalência. É quase que, não vou falar que é impossível, né, mas assim, você vê que parece que escapa da mão. Ou você vai ter o melhor do mundo do pacote, ou você vai ter o melhor do mundo de construir seu próprio código. Então, mas sem dúvida, de fato, uma pergunta. Ela é uma pergunta fundamental. É muito complicado você responder isso, não acredito eu, que, tipo assim, depende muito da área que você aborda, né? Mas essa questão dessa margem de erro que se obtém, né? Isso é muito discutido em estatística, por exemplo, principalmente quando você está trabalhando com pesquisas amostrais, tá? Então você pega um conjunto de dados e quer saber se aquela amostra, né, ela está próxima de uma população, por exemplo, né? Então existe essa questão que o Marcelo falou, que é aquela questão do termo de 5%, né? Então, normalmente, quando você vai para essa área, tipo assim, é menor do que 5%, mas isso vai muito também mesmo de cada trabalho que você desenvolve, né, George? Essa questão, né? Sem dúvida. Cada área, né, especificamente.